Posso? Sim, sim. Já posso começar, não é? Sim, pode. Exatamente. Então, mais uma vez, boa tarde, obrigado pela audiência. A nossa proposta de conversa hoje é o enquadramento da oferta de educação básica no nosso país. E vamos fazer uma pequena abordagem, uma abordagem introdutória daquilo que se pode pensar da educação básica no contexto econômico. Prof, pode passar para o segundo slide, por favor? Exatamente. Então, nós, como sempre, convém, sempre que falamos de alguma coisa que afete a sociedade como um todo, convém sempre procurarmos nos socorrer da Constituição da República e tivemos então a preocupação de ir à nossa Constituição da República, a nossa lei-mãe, verificar o que é que nos oferece no contexto da educação em geral e da educação básica em particular. Na nossa Constituição, nós encontramos a referência à educação básica no contexto dos direitos dos cidadãos moçambicanos. Encontramos no artigo 88, onde falam do direito à educação, e dizem que a educação é um direito e dever de cada cidadão. O Estado promove a igualdade de acesso a este mesmo direito. E depois vamos, então, para o artigo 113, onde há uma grande preocupação em trazer algum pormenor sobre este direito à educação, qual é o papel do cidadão no acesso a este direito e qual é o papel do Estado. Como quase em tudo na nossa Constituição, a presença do Estado é muito pronunciada e este artigo 113 não foge à regra e, portanto, é um artigo que coloca o Estado como ator principal, não é? Ator preponderante no contexto da provisão de educação no nosso país. E o articulado tem como preocupação ou faz menção à estratégia de educação no nosso país, do nosso Estado, que visa, em primeiro lugar, a unidade nacional, em segundo lugar, visa a erradicação do analfabetismo, em terceiro lugar, apresenta a preocupação do domínio da ciência e da técnica, e, em quarto lugar, fala da formação moral e cívica dos cidadãos. Portanto, é isto que nos oferece o artigo 13, não é? E adianta o mesmo artigo que o Estado organiza e desenvolve a educação através de um sistema de educação, não é? E, por fim, refere que o ensino é exercido nos termos da lei e sujeito ao controlo do Estado. Okay? Como podem perceber, talvez alguns de nós não se sintam muito satisfeitos com este articulado, sintam alguma insuficiência neste articulado, então convinha talvez procurarmos outras sensibilidades internacionais, e eu escolhi três países, não é? Escolhi a África do Sul, por estar aqui ao lado, naturalmente. Fui tentar espreitar na sua Constituição o que é que eles oferecem em relação a este tema da educação, e no seu artigo 20, não é? Eles estão mais preocupados com os direitos à educação. O articulado na África do Sul fala de direitos à educação. Portanto, falam da liberdade de aprender e de ensinar, falam da educação primária como sendo uma educação obrigatória e gratuita nas escolas públicas. Falam igualmente da importância dos subsídios naquelas organizações não públicas que ofereçam
educação primária ou educação básica. Portanto, no articulado sul-africano, a questão central é a liberdade, é o direito à educação, não é? E a liberdade de aprender e ensinar. O mesmo acontece com o articulado da Constituição de Cabo Verde, que também fala da liberdade de aprender, liberdade de educar e liberdade de educação no seu artigo 49. Sim, isso é o que acontece com o articulado da Constituição de Cabo Verde e o artigo 20, que também fala do direito à educação, da liberdade de aprender e de ensinar, da obrigatoriedade do ensino secundário. Este articulado, afinal, não é da África do Sul, mas sim do Ruanda, não é? Portanto, o Ruanda, embora também seja muito parecido com o articulado da África do Sul, que também fala de liberdades, é o artigo 29 da Constituição Sul-Africana, portanto, chama o seu capítulo 2, que refere os direitos, não é? A Declaração dos Direitos dos Cidadãos Sul-Africanos. Portanto, ao contrário da nossa Constituição, aquelas outras 3 constituições centram a visão da educação naquilo que eles acham que é um direito associado às liberdades de o obter e também de o fornecer. Portanto, há pouca naquelas 3 constituições, quando se fala do Estado, é mais no sentido de ele ser o garante deste direito e permitir que os cidadãos possam usufruir deste direito, mas ao mesmo tempo fornecer a educação primária, a educação básica. Podemos passar, prof, para o segundo? Portanto, passando para esta situação do enquadramento do contexto da educação básica em Moçambique, nós podemos encontrar a exploração do que acabamos de ver na nossa lei-mãe, através da lei 6/92, de 6 de maio, que foi revista em 2019. Esta lei, por acaso, tem o mérito de ter ido muito além, de ter sido capaz de explorar o máximo que pôde do articulado na Constituição da República de Moçambique. Oferece muitas janelas para que a oferta de educação básica seja feita da melhor maneira possível na nossa sociedade. Portanto, consegue abrir espaço para aliviar o peso da educação básica das costas do próprio Estado e oferecer melhores condições. Eu aproveito esta fotografia que fui tirar da página do IES para tecer algumas considerações breves. Muitas vezes, quando nós falamos de educação, quando ouvimos comentários sobre a educação no nosso país, ela está relacionada com esta dificuldade que nós temos de do Estado oferecer melhores condições para que as nossas crianças estudem nas melhores condições, estudem numa sala de aula, com carteiras e tudo mais que elas merecem. Bom, é verdade que todos nós gostaríamos que isto fosse... as nossas crianças estivessem a estudar em condições diferentes desta. Infelizmente, ainda temos muitas destas situações, ainda acontecem estas situações. Gostaria de dizer que eu, particularmente, estudei nestas condições. Foi há muito tempo, é verdade, mas estudei nessas condições. Não diria que... A minha turma não era tão grande como esta, é verdade, né, nos tempos. Não diria que tenha ficado traumatizado. Não fiquei traumatizado, antes pelo contrário. Até porque nos dias de chuva nós não íamos para a escola, mas já era uma vantagem, né? Mas isto para dizer o quê? Para dizer que é possível obter ciência nestas condições.
E estamos a obter ciência nessas condições porque o provedor, neste momento, infelizmente, é o Estado, maioritariamente, muitas das vezes. Sendo o Estado, sendo esta escola propriedade do Estado, naturalmente que é possível acontecer uma aula nessas condições. Mas eu acredito que o mesmo Estado, se tivesse que ceder uma licença a um operador privado, não permitiria que isto acontecesse. Já estamos a ver a vantagem, por exemplo, de incentivar os operadores nacionais do setor privado ou cooperativo a se dedicarem mais a este setor. Ok? Prof, pode passar para o segundo, obrigado. Próximo. Eu iria falar, então, neste slide das oportunidades. Quais são, então, as oportunidades que se oferecem em termos econômicos no âmbito da educação básica em Moçambique? Em primeiro lugar, temos a nossa Constituição. A Constituição da República oferece-nos uma grande oportunidade de explorarmos e melhorarmos a qualidade de ensino no nosso país, reduzindo a responsabilidade de fornecimento de educação direta por parte do Estado e abrindo espaço para que outras pessoas que identifiquem oportunidades de negócio possam entrar e oferecer aquilo que todos nós procuramos, que é a melhor qualidade de ensino possível para as nossas crianças. Neste momento, se quisermos ser um pouco mauzinhos, até podemos dizer que as nossas crianças, em termos gerais, no nosso país, a nível do ensino básico, têm acesso à escola, mas têm pouco acesso à educação. E o que nós queremos, na verdade, não é acesso à escola, mas sim habilidades neste contexto de globalização, em que temos que ser o mais competitivos possíveis. Temos que oferecer as melhores condições de conhecimento às nossas crianças. Temos a questão das tecnologias de informação e comunicação, é uma grande oportunidade, na medida em que qualquer um de nós pode aprender de outros quadrantes do mundo, à distância de um clique de computador, aquilo que está a acontecer noutras paragens e utilizar esse conhecimento para melhorar as condições de ensino na nossa sociedade. A outra grande oportunidade é que, de facto, a escolaridade não é um bem público, ou não é um bem público puro, se quiserem. Isto significa que não precisamos necessariamente de uma entidade pública para fornecer este tipo de serviço. É um serviço que pode ser fornecido por outras entidades, porque ele, naturalmente, ou o seu fornecimento, naturalmente, ou a sua obtenção, naturalmente, é excludente. Essa é a grande característica dos bens não públicos. Portanto, por que ter o Estado, não é, a dedicar-se a esta atividade quando podem existir outras entidades mais capacitadas para fornecer o mesmo produto? A outra oportunidade é que, de facto, neste momento, as nossas crianças não têm sido beneficiadas de conhecimento que todos nós gostaríamos que elas obtivessem. Portanto, é uma janela. Se nós sabemos que a minha criança até a terceira classe ou quarta classe não sabe ler e escrever, é uma oportunidade para eu entrar no mercado e garantir aos pais das crianças que, olha, na minha escola, na primeira classe já saberá ler e escrever, já saberá contar. Portanto, está aí uma oportunidade que está aberta, não é? Depois tem aqui a questão do tal emburrecimento programático, isto é polêmico, não é? Seria preciso saber quem estaria interessado no tal emburrecimento programado e, naturalmente, aqui os atores privados poderiam estar interessados em explorar este aspecto para oferecer melhor formação às suas crianças, aos filhos dos pais do nosso país. Por último, uma grande oportunidade é que, de facto, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. E se o mercado de trabalho está exigente, é natural que nós esperemos que as nossas crianças tenham a melhor formação possível para poderem fazer face a este mercado.
mais uma oportunidade para que os operadores privados interessados ou grupos de cidadãos se juntem para oferecer melhor qualidade de ensino às nossas crianças. Próximo. Vamos então a este slide dos desafios. Quais são os desafios que quem queira entrar neste setor da economia enfrenta? O primeiro desafio tem a ver com a consciência da necessidade e das possibilidades. Será que nós, como pais, será que nós, como sociedade, temos consciência das insuficiências atuais no setor da educação, na qualidade de formação das nossas crianças? Se nós não tivermos consciência, naturalmente que as janelas de oportunidade também serão poucas, não é? Naturalmente. Neste momento, essa consciência está mais concentrada nos grandes centros urbanos, na emergente classe média. Portanto, seria necessário que mais pais tivessem consciência das possibilidades que existem e seria necessário também que mais operadores tivessem consciência das necessidades que existem para poderem abordar este setor em particular. Naturalmente que ainda temos outro desafio que tem a ver com a exiguidade do mercado. Talvez seja consensual considerarmos que ainda são poucas as famílias com vontade de embarcar neste segmento particular do mercado, colocar os seus filhos em escolas que lhes ofereçam aquela qualidade de ensino que todos nós almejamos. Em relação ao Estado, o grande desafio é convencer as autoridades nacionais, o Estado moçambicano, a perceber que talvez o seu papel, o melhor que tem a fazer na sociedade e na economia nesta questão da educação básica, seja o de promotor, não é? O de promotor da educação básica no país, seja o papel de regulador, não é? E de supervisor daquilo que acontece na sociedade no contexto da educação, seja o papel de facilitador, não é? E que o Estado venha oferecer estes produtos naquelas situações em que o mercado não ofereça ou não ofereça nas condições adequadas para que todos os cidadãos tenham acesso à educação. Portanto, talvez aqui o Estado devesse começar a pensar neste segmento de mercado, numa atuação direta neste segmento de mercado, de forma residual e não de forma tão pronunciada como tem acontecido desde a independência nacional. Esse seria talvez um grande desafio, não é? Passar esta mensagem para as autoridades e com o objetivo, naturalmente, de melhorar as condições de oferta de educação básica no nosso país. O sistema fiscal, não é? Seria um instrumento político muito importante. Por um lado, se nós temos um Estado que deixa de ser provedor direto de educação e passa a ser regulador e deixa outros atores econômicos com essa atividade, naturalmente que precisaria de menos receitas para pagar os serviços de educação, não é? E provavelmente da atividade econômica desenvolvida no setor e em outros setores da economia, poderia obter as receitas necessárias para as atividades de atuação direta, residual, mas também para subsidiar aquelas instituições privadas ou não públicas que estivessem a oferecer estes serviços em condições específicas. É importante lembrar aqui que há pouco tempo foi decretado que as instituições privadas de ensino e passariam a pagar IVA, não é? Imposto sobre o valor acrescentado, na ordem dos 5%. Okay? Isto significa, em termos econômicos, qual é o significado desta medida? É que, naturalmente, temos que lembrar que qualquer imposto, quando é introduzido,
ele tem como efeito imediato reduzir a atividade econômica. Significa que as poucas pessoas que estavam dispostas a embarcar neste segmento de mercado ficam afetadas, portanto, a procura vai baixar naturalmente e a oferta vai ficar afetada naturalmente. Haverá aqui uma perda social muito importante. Por quê? Porque o preço que as pessoas pagavam pelo serviço passa a ser maior e o preço que os fornecedores recebiam pelo mesmo serviço passa a ser ligeiramente inferior, que é para fazer face ao imposto que deverá ser pago ao Estado. Com estas considerações, eu parava por aqui e muito obrigado pela atenção. Prof, pode passar para o último slide, por favor. Obrigado. Bom, obrigado, professor Teodósio Bull, por esta intervenção. No essencial, o que percebi é que a educação é um bem que se encontra no meio entre aquilo que podemos dizer que tem que necessariamente ser fornecido pelo Estado e os bens que podem ser gerados por via do mercado. E isso, naturalmente, tem outras implicações. Uma das implicações é como é que nós podemos mobilizar recursos para a educação, como nós mobilizamos recursos familiares, como nós mobilizamos recursos financeiros do Estado para apoiar esta educação básica. Por aquilo que percebi, parece-me favorecer um papel não menos intenso do que o que nós estamos a assistir em Moçambique. Eu acho que podia passar para o doutor Derek. E a questão, efetivamente, que vou colocar aqui ao doutor Derek é se nós precisamos de ter uma educação básica de qualidade, nós temos que estar preparados para duas coisas. Uma, temos que estar preparados para maximizar os recursos do orçamento do Estado que vão para esta educação. A outra componente é que temos que estar preparados para, olhando para a perspectiva que aqui foi colocada pelo Dr. Bull, temos que estar preparados para que as famílias estejam dispostas, elas próprias, ao nível privado, de alocar um pouco mais dos seus recursos para esta mesma educação. Infelizmente, vivemos em contextos problemáticos, né? Temos a primeira característica é que estamos com um número muito próximo de 50% de agregados familiares em situação de pobreza, e também temos uma situação em que o próprio orçamento é, em princípio, insuficiente para cobrir aquilo que são as nossas despesas. Bom, doutor Derek, a minha pergunta para si seria: a nossa escola pública está ela mesma organizada, estruturada para oferecer uma educação básica de qualidade, no entendimento seu, tendo em conta, digamos, as lógicas do mercado? Doutor Derek? Sim, muito boa tarde a todos, cumprimentar a todos e endereçar votos de excelente ano para todos nós. É a primeira vez que nós conversamos este ano nestes moldes. Bom, na verdade, a questão que o Dr. Marangula lança é uma questão que encerra várias questões e coloca-nos vários desafios que eu posso responder. Não sei se eu conseguiria esgotá-la. De qualquer modo, eu preparei aqui, uma apresentação que eu gostaria de partilhar convosco e para podermos também ver se poderíamos, nesse sentido, responder à questão. Conforme eu estava a dizer, ao ouvir a questão que o Lula colocou,
Nós aqui, pronto, temos aqui a necessidade de esclarecer alguns conceitos. Por exemplo, quando nós falamos da escola pública, da forma como ela está organizada, e se ela está em condições de ser graduado, existem aqui vários conceitos. O primeiro deles é o que é uma escola, como é que ela deve estar organizada e quando é que nós podemos assumir que temos um graduado de qualidade. É nessa perspectiva que eu vou naturalmente discorrer e pontos. Eu busquei alguns conceitos, eu fui buscar emprestado um conceito de um dicionário online que diz-nos, por exemplo, que a escola, em termos de conceitos, é uma instituição de ensino que se dedica ao processo de ensino e aprendizagem entre alunos e docentes. É uma das instituições mais importantes na vida de uma pessoa e na vida de todos nós, naturalmente. Para alguns, a escola pode representar um espaço onde se reproduzem e se repetem todas as desigualdades existentes na sociedade, partindo desde a noção de poder e hierarquia até os atos de violência e abuso dos seus participantes. No entanto, existe um modelo ideal que é aquele que todos podem ter acesso à qualidade, a ter acesso a qualquer tipo de conhecimento, sempre a liberdade de poder contribuir com a mesma e também de poder questionar. Esse é que é um dos necessidades de uma escola. Avançando aqui na ideia dos conceitos e aqui avançar para a ideia de qualidade de educação. Bom, é importante referir que é um conceito polissêmico e multifacetado neste caso. Estamos aqui a dizer que o conceito de educação ele admite diferentes significados ao nível da literatura existente. Depois, há uma noção histórica em que a ideia de qualidade poderá variar em função do contexto e da geografia em que cada um de nós se encontra. Isto para dizer o quê? A ideia de qualidade, vamos imaginar, para alguém que esteja na África do Sul pode variar daquilo que é a ideia de qualidade para alguém que esteja em Moçambique, para alguém que esteja no Zimbábue, para alguém que esteja em Portugal e por aí em diante. Isto poderá, pronto, influenciar a ideia de qualidade que nós temos. Aqui a ideia de qualidade percebida também é envolvida. E depois temos a ideia de processo ou de produto, daquilo que é gerado pelo processo de educação. E depois temos aqui a questão que tem a ver com o acesso, a permanência, a conclusão e a mensurabilidade. Daqui estamos aqui a falar da qualidade do ensino. Quando nós falamos do acesso, estamos aqui a dizer como é que as pessoas acedem a esse mesmo ensino, quais são os mecanismos existentes para garantir o acesso ao processo de ensino e aprendizagem. A permanência, estamos a ver aqui a questão que tem a ver até com as reprovações, quanto tempo é que o estudante leva para poder concluir o processo de ensino e aprendizagem e como é que nós também medimos os níveis de qualidade. De seguida, também é importante dizer que a educação de qualidade permite que as pessoas possam, por exemplo, se alimentar de uma forma melhor, possam cuidar melhor da sua saúde, possam melhorar os níveis de inserção no mercado de trabalho, que é um dos desafios que o professor Teodosio Bull aqui trouxe, reduzir a pobreza e permite também melhorar os níveis de crescimento econômico, aqui na vertente econômica do tema. Depois, existe aqui questões que têm a ver com quantidade versus a qualidade do ensino. Diz-se, por exemplo, que com a expansão do ensino, é senso comum julgar que a democratização e o acesso deteriora o nível de qualidade. É comum também ouvirmos comentários que referem a dizer que nos nossos tempos a qualidade tinha melhor qualidade, ou seja, a educação tinha melhor qualidade. Entretanto, importa aqui realçar que é uma máxima que diz que qualidade para poucos não é qualidade. Esta é uma teoria ou uma ideia que é definida por muitos teóricos que se têm dedicado a estas matérias que têm a ver com qualidade da educação. Entretanto, aqui isto leva-nos ao desafio de questionar o que é, na verdade, qualidade e como é que nós podemos medir qualidade no nosso país. Dizer aqui que ainda não existem indicadores que são consensuais no nosso contexto. Entretanto, podemos aqui questionar se, no nosso caso, se quisermos olhar para questões que têm a ver com qualidade,
estaremos a falar de quê? De permanência, quanto tempo é que o estudante leva para concluir o ensino, quantas vezes é que ele reprova numa classe, podemos ver como é que ele acede, quais são as condições que é para ele aceder ao ensino, estamos a falar da conclusão, estamos a falar dos rácios professor-aluno, estamos a falar dos meios, estamos aqui a falar da infraestrutura, o que é que nós estamos a falar? Precisamos aqui, de alguma forma, de encontrar algum indicador que nos possa permitir avaliar com melhores critérios o que é que nós estaremos a dizer qualidade de educação. Pronto, depois, temos os critérios de qualidade. Bom, existem vários indicadores de qualidade. Alguns escolhem para os resultados ou os produtos, aquilo que resulta do nosso ensino básico, e estamos aqui a falar dos meios ou dos processos que estão envolvidos. Pois, existe um desafio de mensurabilidade. Por quê? Porque existem alguns processos ou produtos que são difíceis de mensurar. Vamos imaginar o seguinte, se nós estivermos a falar dos processos que são envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, como é que nós conseguimos, por exemplo, incluir os processos administrativos, que é para poder avaliar que um determinado fator poderá, de alguma forma, ter contribuído na melhor qualidade do graduando. Depois, temos aqui diversas iniciativas que têm a ver com indicadores de qualidade de educação infantil e do ensino básico. Nós não temos ainda, pelo menos conhecidos, critérios que nós possamos avaliar a qualidade do ensino infantil, dos diversos níveis do ensino infantil. Depois, questões técnicas versus questões políticas. Aqui existe aquele desafio de nós, ou desafio político, ou desafios técnicos de definir, por exemplo, se vamos investir em mais salas de aulas, ou vamos investir em equipamento escolar, ou vamos ter material didático de qualidade e por aí em diante. Se nós estivermos a olhar para o ensino secundário, o ensino primário, existe aqui um desafio que é do material escolar, concretamente no livro escolar. Existem aqui algumas dicotomias que devem ser tomadas, e aqui são alguns critérios para aferição de qualidade que podem ser usados. Em termos de tensões e contradições que nós temos visto, na maior parte das vezes, quando falamos de qualidade, quando queremos falar do graduado, existem aqui, muitas vezes, quando nos aproximamos da época dos exames e a divulgação dos resultados, existe uma ideia de que os resultados das provas de exame são entendidos como um critério de aferição de qualidade. Assume-se que os níveis de reprovação estão associados à fraca existência de qualidade ou à fraca formação. Pode ser que seja uma contradição, ou pode ser que seja... Pronto, enfim. E depois temos aqui a componente das alterações sistemáticas de currículos escolares, são entendidos como parte do processo de melhoria de qualidade. Existem algumas pessoas que vão julgando que é por essa forma que se está a tentar melhorar os índices de qualidade no ensino. Depois, temos aqui os objetivos globais. Dizer o seguinte, que o tema que tem a ver com qualidade de educação, ele faz parte do 4º objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. É algo que para nós é importado e ele sucede um outro objetivo do milénio, e este objetivo, o 4º objetivo, estamos aqui a falar do horizonte 2015-2030. São geridos neste momento, o 4º objetivo está a ser gerido pela Unesco e faz parte de um grupo de 17 objetivos, que estão divididos em 169 metas. O lema, nesse caso, é alcançar uma educação que seja inclusiva, seja equitativa e de qualidade, que promova a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. Estamos aqui a falar do critério de inclusão, estamos aqui a falar do critério de equitatividade, estamos aqui a falar também do critério de qualidade, que é um dos pontos que nós estamos aqui a tratar. Depois, diz-se, ainda nesse propósito, que o pleno exercício da cidadania passa concretamente por garantir que existe uma educação inclusiva, que existe uma educação equitativa e de qualidade que promove a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. Neste caso, a escola deve transformar o indivíduo ao longo do seu processo de aprendizagem. E depois, estamos aqui a olhar para a estrutura do Sistema Nacional de Educação, isto para olhar para como a escola pública está organizada. Concretamente, estamos a dizer que ele está organizado em ensino pré-escolar, que aqui abarca a componente das creches e jardins de infância para crianças com idade inferior a 6 anos, como complemento ou suplemento da ação educativa da família. Entretanto, a questão da creche ainda
ainda é discutível no nosso cenário, de que forma é que o Estado tem intervido nesta componente. Depois, temos o ensino escolar, que ele vai abarcar ali o ensino primário e o ensino secundário, que pode ter algumas modalidades especiais. Estamos a falar do ensino especial, vocacional, de adultos, de formação de professores, ensino técnico, profissional, elementar, básico e médio. E depois temos o ensino superior, o ensino extraescolar. No nosso caso, de acordo com o objetivo que nós estamos aqui a tratar, estamos aqui a falar do ensino básico, concretamente do ensino geral, primário e secundário. Depois, vamos aqui falar da organização da instituição escolar. Nota que, pronto, estas são algumas ideias que eu fui buscando de alguns conceitos existentes. Depois, dependendo dos fatos políticos e concretizados em uma sociedade, podemos ter o quê? Escolas que são mais democráticas, neste caso estamos a falar em que se privilegia aqui um modelo participativo e por isso mesmo são instituições mais descentralizadas no processo de tomada de decisão. Depois, temos as escolas menos democráticas, e neste caso estamos a falar da escola tradicional conservadora, que privilegia a centralização, burocratização, controlo e fiscalização. Esta é mais a nossa realidade. Basicamente, nós nos encontramos aqui neste modelo de escolas que são as mais democráticas. Depois, temos os fatores que interferem na organização da instituição escolar. Estamos aqui a falar de fatores políticos, neste caso. Estamos a olhar para os graus de interferência nas decisões e nos modelos. Eu posso levar como gancho, por exemplo, aqui só para exemplificar, o fato de nós termos assistido a algumas iniciativas de algumas escolas, passe aqui a repetição, de terem introduzido algumas taxas e ao nível central essas mesmas terem sido canceladas ou terem sido recomendadas a serem repensadas. É neste grau de interferência, é neste modelo que estamos aqui a falar. Depois, quanto aos objetivos, nós podemos encontrar aqui 3 objetivos. O primeiro deles é prover todas as condições necessárias para o trabalho em sala de aula. Estamos aqui a falar de atividades, estamos aqui a falar dos meios. Os meios, estamos aqui a falar dos processos administrativos, estamos aqui também a falar das pessoas, entre outros. Atividades e fins, estamos aqui a falar de ensinar e aprender para que possam correr com qualidade. Mais uma vez, este é um dos pontos que nós estamos aqui a tratar. Depois, temos o segundo objetivo, que é promover o envolvimento das pessoas por meio da participação. Isto, nesse caso, disse muitas vezes que os pais andam um bocadinho alheios ao processo de ensino e aprendizagem e por aí em diante. Um dos objetivos do processo de ensino e aprendizagem ou dos modelos é a consciencialização, a escolha dos modelos de liderança. Estamos aqui a falar dos gestores das escolas, para o envolvimento dos pais e comunidade e a forma como esses perfis, as pessoas são escolhidas, que é para dirigir, de que forma é que promove o envolvimento das pessoas por meio de participação. Mas isso também está relacionado à forma ou ao modelo, se é mais democrático ou menos democrático. O terceiro e último objetivo, que é o de garantir a atividade de aprendizagem com a aprendizagem de todos os alunos. Aqui nós vemos 2 perspectivas. Uma perspectiva é aquela neoliberal que muitos economistas tendem a apoiar, que é o Estado mínimo com diretrizes claras. Essa é uma das perspectivas. A segunda, estamos a olhar para a segunda perspectiva, que é a sociocrítica. Esta tende a valorizar iniciativas dos funcionários sem, no entanto, desobrigar o Estado das suas responsabilidades. Julgo que é bom, no nosso contexto, no contexto mundial, seja o mais adequado. Depois, a gestão escolar, concretamente. Nota o seguinte, existe aqui um conceito do Libânio que diz que a gestão é a atividade pela qual são mobilizados os meios e os procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo basicamente os aspectos gerenciais, estamos aqui a falar de gestão, e aspectos tecnológicos e administrativos. Depois, existe um segundo conceito que diz-nos o seguinte: a gestão é o processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de uma coordenação de escolas em específico, afinado com as diretrizes políticas educacionais públicas para a implementação das políticas educacionais e processos pedagógicos da escola. Isto apenas para conceitualizar a ideia de gestão escolar. Depois, existem uns estilos
de gestão, que é aqui onde nós, pronto, isto vai nos ajudar a poder perceber os desafios que temos e de que forma é que esses desafios, de alguma forma, comprometem ou poderão comprometer a qualidade do graduado. Aqui, é importante trazer aqui, pronto, uma ideia de três pesquisadores, que neste caso são moçambicanos, que dizem que a qualidade do sistema educativo e das suas escolas depende em grande parte das competências dos seus dirigentes. Estamos aqui a falar ao nível da gestão escolar, da direção escolar. Entretanto, é importante realçar o seguinte, que existem aqui vários modelos de gestão, a começar primeiro por um modelo de gestão técnico-científica, neste caso que está focado na hierarquia, privilegia aqui componentes que estão relacionados a aspectos burocráticos e administrativos, eficiência, divisão técnica do trabalho, extrema objetividade, conservadorismo e uma influência empresarial no sentido das teorias de gestão. Estamos aí a falar do taylorismo e por aí em diante. Aqui, a questão é, se nós estivermos a olhar para a nossa realidade, se estivermos a olhar até para o próprio organograma do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, vamos ver que ele se enquadra muito aqui neste modelo. Tem uma tendência extremamente tecnicista, estamos aqui a falar da estrutura e de como é que ele se divide. O diretor de escola, neste modelo, ele exerce um papel de gerente. Tudo passa por ele, ele canaliza para seus superiores. A autoridade vem do cargo e não de conhecimento ou de habilidades de liderança. Ele não tem, porque ele também não ele é escolhido para aquela posição. Não existe um concurso para ele chegar àquela posição. E depois, qual é a questão? Uma das questões é que este modelo é um bocadinho engessado. As decisões, embora importantes, não são tomadas porque não são tomadas pela direção, porque dependem muitas vezes dos níveis superiores. E mesmo quando há iniciativas, elas são limitadas. O exemplo das taxas que foram introduzidas por algumas escolas, quer seja para pagamento de guarda, quer seja para suprimento de algumas despesas dos professores no ato de correção de exames, que foram prontamente rechaçadas, é um exemplo dessas iniciativas que são limitadas. Isso só ocorre neste modelo de gestão técnico-científica. Depois, temos o segundo modelo, que é o interpretativo. Aqui, este modelo, pronto, a prioridade aqui é compreender os processos da organização da escola, privilegia menos o ato de organizar, mais ação organizadora, com valores e práticas compartilhadas, constrói relações e significados. Depois, temos o terceiro e último modelo, que é democrático participativo, que este é um dos modelos que está em voga, que aqui existe uma definição explícita por parte da equipa escolar dos objetivos sociopolíticos e objetivos pedagógicos. Aqui existe participação e responsabilidade de todos que tomam a decisão. Papel e interesse de todos. Existe um compromisso com a qualidade da ação, a qualificação e competência. Há um privilégio de qualificação e competência profissional, porque aqui existe a imposição de um modelo democrático, há um envolvimento da comunidade, não é uma questão apenas teórica. Aqui privilegia-se também a liderança, que é para garantir o envolvimento, porque a comunidade participa na tomada de decisão. E depois, todos dirigem e são dirigidos já em ênfase nas tarefas e nas pessoas. Para se chegar à direção de uma escola, à direção de uma secretaria, são privilegiados aqui modelos de eleição, há candidaturas e por aí em diante, neste modelo democrático participativo. Depois, vamos olhar para o contexto nacional. Dizer o seguinte, que em Moçambique, o Ministério da Educação é o responsável máximo da administração do sistema de educação, com todos os níveis de responsabilidade, quer sejam eles funcionais, administrativos, num tipo de gestão tipo top-down ou vertical, recentralizada, embora, em algum momento, isso tenha sido tomada uma reforma horizontal na estrutura da organização da escola. Neste caso, queria privilegiar a descentralização do sistema de decisão e de gestão, mas isso é algo que ainda não se pode ver no envolvimento da comunidade, da autoridade para a gestão da educação e todos os recursos. Este também é um desiderato. Ainda não foi alcançado na sua totalidade. A introdução de um conceito de prática de gestão na direção de escolas através da formação também é um desiderato, é algo que ainda se está a trabalhar nesse sentido, que se calhar algum dia chegaremos lá. E depois, aqui como discussão ou desafios,
só para terminar, eu poderia dizer aqui que, primeiro, um dos primeiros desafios aqui é a organização. É importante vermos o modelo de gestão escolar que nós estamos a utilizar. Se faz sentido, nos dias de hoje, continuarmos a privilegiar um modelo de gestão técnico-científica no lugar do modelo democrático. Mas aqui eu chamaria a atenção de que não existe um modelo ideal ou no one best way. É importante ver os modelos que existem e adequarmos concretamente à nossa realidade. Depois, a questão da qualidade. Aqui é preciso olhar para os indicadores. Nós temos de encontrar, de alguma forma, indicadores menos subjetivos que possam, de alguma forma, aferir o grau de qualidade. O que muitas vezes ocorre para determinar se determinados estudantes têm ou não qualidade, basicamente, vemos isso nos processos de ingresso às universidades, e por aí em diante vamos ali vendo quem é que consegue aderir, mas esses não são indicadores que podem ser utilizados para poder determinar se um estudante tem ou não qualidade. Depois, o terceiro tem a ver com recursos. Aqui, na componente dos recursos, estamos a olhar concretamente a um desafio ao nível dos meios. O ensino em Moçambique é considerado gratuito. Depois, o Estado considera todos como iguais a um custo do sistema de ensino com infraestruturas precárias. A questão que nós devemos nos colocar é se é factível ou se continua a fazer sentido que o Estado olhe para todos os indivíduos, apesar da Constituição dizer que todo indivíduo deve ser tratado em igual circunstância. Temos que, de alguma forma, encontrar formas de privilegiar aqueles que precisam concretamente de ser financiados. Isto estou a dizer o seguinte: vamos imaginar que o modelo de administração que temos ao nível dos bairros tenha a capacidade de identificar, por exemplo, aqueles que necessitam, que tenham atestados de pobreza, que é para poderem ter acesso ao ensino gratuito no lugar de tornar o ensino gratuito para todos. Isto, de alguma forma, acaba penalizando, é a ideia minha aqui, claro, acaba penalizando de alguma forma o acesso à educação por parte de todos. São essas as questões que de alguma forma temos de tentar fazer e ver se estamos a ir no sentido correto. Eu iria parar por aqui, pronto, depois voltaria havendo alguma questão. Doutor Marangula, espero de alguma forma ter tentado chegar lá. Obrigado, doutor Derek. Penso que chegou lá, colocou várias questões, dentre elas ao nível organizativo, ao nível dos indicadores e de como é que nós poderemos avançar. Eu ia ir ao doutor Cipriano, na qualidade de dono da área. O que significa educação básica de qualidade para todos? O que significa isso? Educação básica de qualidade para todos. E como é que nós, dentro da forma como, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram concebidos, como é que se pensou que ia se assegurar esta educação básica de qualidade para todos, num contexto em que nós temos limitações orçamentais ao nível das famílias, temos limitações orçamentais ao nível do próprio orçamento do Estado, num contexto também que, do ponto de vista organizacional e de estrutura, temos bastantes limitações, como algumas das questões que foram aqui levantadas pelo professor Bulli e pelo doutor Derek. A educação básica de qualidade para todos significa necessariamente que tudo tem que ser gratuito? Bom, obrigado. Eu não... Primeiro agradeço o convite do professor Marangula, cumprimentar o professor Bulli, o Derek e os demais que estão aqui a nos acompanhar a esta hora. Não preparei nenhum slide, acho que é por defeito, eu não sou muito anti-tecnologias. Acredito que os meus colegas
eles já colocaram as questões que eu não sei se teria mais espaço para falarmos desse tema sobre educação, mas vou tentar responder às questões aqui colocadas. Antes disso, eu só queria chamar a atenção, porque uma coisa é o ideal, a outra coisa é o real. O que seria o ideal? Talvez começarmos a discutir o que é o ideal no campo da educação, e isto depende muito das crenças, dos valores que orientam a cada um dos pesquisadores ou dos intervenientes no campo da educação. Essa educação básica de qualidade, primeiro, o conceito do que é uma educação básica também é problemático, porque em Moçambique a educação básica até a lei 18/2018, dezembro de 2018, que reviu a lei 692, o ensino básico, nesse caso, dito gratuito e obrigatório, era até a 7ª classe. Agora, o ensino básico passou para a 9ª classe, e os problemas que está a trazer, a passagem da 7ª classe para o ensino secundário, e que muitos pais não conseguem entender, mesmo as escolas também não estão preparadas. Então, há muitas questões aqui que devem ser discutidas quando nós falamos de educação básica. O que é o básico neste caso? Mas, se me permitirem, temos que fazer uma retrospectiva histórica e tentar compreender por que a educação ela passou a ser assunto do Estado. Educação, neste caso, no sentido de processo de formação e de socialização do indivíduo, ou aquilo que a gente fala em antropologia, que é o processo de humanização. Tornar que não basta ser homem, é preciso que o homem se torne humano. E este processo de humanização, que é a formação, ele passa pela educação. Então, por quê? Quando é que a educação foi assunto do Estado? Foi sempre assim? Não, a educação nem sempre foi assunto do Estado. A educação, nesse caso, formal, através da escola, vamos falar da educação informal, formal, através da escola, ela somente passou a ser assunto do Estado no período moderno, porque até então, cada pai, cada família contratava os preceptores, e o preceptor é quem organizava o processo de ensino, e somente as famílias abastadas, elas é que ofereciam a educação para os seus filhos, da instrução. Pelo que a educação como instrução, a conquista das habilidades cognitivas, nesse caso, a educação intelectual, ela, até a idade moderna, era um privilégio de uns poucos. Boa parte da população, nesse caso, até a idade média, a idade moderna, não tinha acesso, os seus filhos não tinham acesso à instrução, no sentido de escolarização, de aquisição de habilidades cognitivas. Então, somente quem era o burguês ou a nobreza feudal é que conseguia contratar um preceptor, e ele organizava todo o ciclo de estudos, e depois, essas crianças é que entravam na universidade, lá mesmo, Bolonha, lá medieval. A razão porque, se nós formos na história das ideias, não vamos encontrar o filho do camponês, no contexto feudal, ou filho do camponês ou do servo, como tendo sido doutor da igreja, ou tendo frequentado Bolonha, frequentado as grandes universidades de Paris. Não, eram filhos da nobreza, de pessoas abastadas, que depois conseguiam entrar para a universidade. Então, por que de um momento para o outro, essa questão da formação intelectual e com ela a educação deixa de ser o assunto das famílias e passa a ser o assunto do Estado? Isto, então, nos remete às grandes transformações que ocorreram na idade moderna, duas, para pontuar. A primeira é de âmbito econômico, que é a Revolução Industrial, e a segunda é do âmbito político, que é o aparecimento do conceito de Estado-nação, o fim das monarquias absolutistas na Europa e a formação do Estado-nação era uma questão política, e todo o contexto econômico, o aparecimento da burguesia e a Revolução Industrial, também havia um fator econômico que justificou a necessidade da educação enquanto formação intelectual ser assunto do Estado, através das escolas. Até então, as escolas que nós tínhamos eram as chamadas escolas carolingias, aquela de Carlos, de Carlos, e que eram oferecidas junto das igrejas. E lá nas igrejas apenas dava-se a catequese.
questões básicas. Então, essas escolas, a palavra escola vem do latim, scolé. Scolé significa